Hoje é um dia especial para uma categoria que transforma sonhos em realidade. Estou falando dos corretores de imóveis que há 45 anos são a ponte entre desejo e realização. Vou falar agora com o Sérgio Cabral, ele que é presidente do Cresce. Hoje é um dia muito importante para a categoria, claro. Vocês estão festejando aí 45 anos de evolução, de muitos desafios. Como você se sente à frente de tantas pessoas que realizam sonhos hoje? Olha, eu vou te falar uma coisa, você falou aí tantos desafios, você não imagina quantos desafios essa categoria passou. Nós asfaltamos, né, esses 45 anos, você sabe que nenhuma estrada ela já começa assim, né? Então a gente vem aí há 45 anos nessa luta, tentando cada dia a erguer essa categoria ao topo máximo. Então nós investimos em qualificações, certo? Investimos em mostrar à sociedade que a compra de um imóvel deve se dirigir a um corretor especializado, a um corretor que seja credenciado no Cresce para evitar golpes, entendeu? Um dos nossos pilares no nosso Cresce é a fiscalização. E para isso, inclusive, nós aumentamos o número de fiscais, fizemos um concurso, né? Entramos mais três fiscais, conseguimos comprar um carro, vamos comprar o segundo, para que a gente possa atuar também, interiorizar essa fiscalização. Porque nós temos área como Maragogi, né? Arapiraca, Penedo, Coruripe, essas áreas necessitam da presença do Cresce, da fiscalização, para evitar o exercício ilegal, para combater o exercício ilegal da profissão. E hoje ainda é muito frequente, ainda acontece principalmente nas áreas mais do interior do estado mesmo? Isso. As pessoas leigas, né, não sabem que tem o corretor de imóvel é um profissional que ele é qualificado. Então, na compra de um imóvel, a gente sempre diz, olha, exija a carteira do Cresce, certo? Se a pessoa disser que não tem ou que esqueceu, você pode ir lá, pega o nome da pessoa e entra no site www.cresce-al.gov.com, certo? E certifica-se se essa pessoa está inscrito devidamente no conselho ou não. Se não estiver inscrito, esqueça que pode ser golpe, é bandido. E então, para as pessoas então que estão chegando nessa profissão, essa semana nós tivemos novos formandos, não é? E eu gostaria de uma mensagem então para esses novos corredores, inclusive meu pai agora também está em Difícil mas é difícil mais ainda para quem não se qualifica, para quem não acompanha os resultados que se tem no mercado, para quem não aprende. Se você, como eu digo, se qualificar, você vai vencer, de certeza. Eu comecei nessa profissão com 22 anos, eu estou há 40 anos, tenho mais do que você de idade, eu tenho de profissão, então é isso, eu só aconselho isso. E outra, trabalhe com ética. Se você botar os valores do cliente à frente, você vai sempre vender. Muitos corretores põem a venda pela venda. O que é a venda pela venda? Se ele não fizer aquela venda, ele não vai pagar uma prestação dele, não vai pagar um aluguel, não vai pagar alguma coisa, entendeu? É o desespero. E não pode ser assim.
Você tem que investir na sua profissão, certo? Você tem que fazer um caixa para não precisar fazer isso, entendeu? E você trabalhando com ética, credibilidade não se compra em prateleira, você cria credibilidade. Criando credibilidade, você vai fechar bons negócios fáceis. Estou aqui com o Paulo Nogueira, ele que está representando o Sinduscon e a Casa da Indústria também. Hoje nós estamos celebrando uma data muito importante, que é o Dia do Corretor, também os 45 anos do Cresce. Dentro dessa jornada você viu muitos acontecimentos, viu a evolução da carreira do corretor. Como você avalia essa trajetória? Bom, o corretor é um importante elo nessa cadeia da indústria da construção, fundamental. Sem ele, a roda da indústria não gira, né? Se não tiver vendas, as construtoras não têm como. Então, é fundamental para a indústria, essa importante indústria da construção civil, que tanto emprega, que tanto traz desenvolvimento para o nosso estado e para o nosso país. Visto que a gente tem uma carência gigantesca, tanto de subhabitação, como de falta ainda carência de habitação. Perfeitamente. Dentro dessa perspectiva, né, a gente teve recentemente que driblar essa questão das empresas, das pessoas que procuraram por imóveis na parte alta da cidade, devido a alguns bairros comprometidos pela mineração e as pessoas tiveram que ser realocadas. Dentro dessa perspectiva, foi difícil realocar um metro quadrado na parte baixa, ele acabou encarecendo, mas como ficou isso? Isso gerou uma demanda realmente muito grande, acho que mais de 3.000 famílias procurando residência ao mesmo tempo, fora a demanda natural que existe, né? De casamentos, de uma série de coisas. Então realmente foi muito chocante. Então vidas inteiras que estavam ali acostumadas com aquele ambiente e que tiveram que mudar de ambiente e procurar um novo local. Isso teve realmente um incremento para a indústria da construção. Eu realmente senti na pele que eu tinha 2 empreendimentos na região e vi realmente muita gente, participei do dia a dia de várias pessoas que sofreram com realmente esse problema da mineração. Que recado você deixa aí para os corretores de imóveis do estado de Alagoas? Bom, acho que o nosso estado é belíssimo, então tem uma vocação turística muito grande. E a gente tem aí construtoras de muita qualidade, fazendo ótimos empreendimentos para o Brasil todo, para o mundo todo. A gente tem muito realmente a crescer pela beleza da cidade, pelo potencial turístico que nós temos. Vamos lá, então. Então, já que você entende muito de negociação, vamos dizer assim, né, que envolve dinheiro, toda essa questão, durante 45 anos houveram diversas negociações ao longo da carreira de vocês, né? Qual você acredita ser o maior poder de persuasão quando a gente fala em negociação, dentro dessa profissão que exige tanto esse poder na fala? Olha, eu comecei na corretagem em 2000, então são 24 anos, então houve muita mudança. Realmente naquela época o poder de persuasão fazia diferença. Mas hoje com a tecnologia, isso já facilita um pouco mais para o corretor. O corretor hoje ele tem que ser mais especializado nas redes sociais, tá? Na parte digital. Isso facilita bastante porque o cliente já vem com conhecimento um pouco sobre o produto. E o corretor só tem que mostrar a ele qual é o melhor investimento neste momento e o retorno financeiro que ele vai ter no futuro, se caso ele precisar se desfazer desse bem dele. Tá? Aqui o objetivo é esse, toda compra não deixa de ser um investimento. Tá? Então, o corretor, o papel dele principal é isso aí, tá? Explicar ao cliente o momento certo de compra e também, posteriormente, se ele fidelizar, perguntar ao corretor também qual é o momento que ele deve mudar de patrimônio, passar para um patrimônio melhor. Tá? Perfeitamente. Então, a gente entende que não é só ter a oratória em si. Eu sou professora de oratória, sou suspeita para falar. Mas nessa questão de a imagem na rede social, a imagem por si só, ela vende muito também. É como dizer, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Você concorda com isso?
Não, é um conjunto de coisas, né? Mas o principal é o seguinte, o corretor hoje se tornou principalmente um consultor financeiro, tá? Porque isso aí é fundamental. Aí, lógico que envolve aí a sua presença, o seu vestimento, entendeu? A sua fala, entendeu? Isso aí também conta muito, mas você tem que realmente deixar o cliente bem consciente do investimento que ele está fazendo, porque é um valor considerável, então se você criar uma frustração no cliente, isso é terrível para o corretor de imóveis. E nesses 45 anos, nessa festa linda de hoje, qual é o sentimento? O que você deseja também para as pessoas que estão entrando agora também nesse ramo, com toda a sua experiência, vamos dizer? Esses 45 anos é a nossa coroação. Nós começamos, como eu falei a você, em 2000, então foi uma luta muito grande, certo? Percorrer essa estrada, que hoje nós estamos recebendo os novatos já com essa estrada, vamos dizer assim, já asfaltada, tá? Então é um orgulho para a gente, tá? E eu convido, olha, venha ser corretor de imóvel, porque hoje o corretor de imóvel, a imagem que ele passa hoje é de responsabilidade, certo? É um profissional hoje consciente e competente, tá? Não era como na minha época, que o corretor de imóvel era considerado como um vendedor. Hoje nós apagamos essa imagem, graças a Deus, nossos presidentes que vieram nessa administração pautaram muito isso e hoje nós gozamos do status que nós temos hoje. Thales Cardoso, ele que é diretor da tesouraria lá, né, do Cresce. Me diz uma coisa, 45 anos, quanto tempo que você já está? 30 anos, vamos dizer assim. Ah, meu Deus, é muito tempo, 3 décadas aí. E quantas transformações você não viu ao longo dessas décadas? Na sua concepção, qual foi a virada de chave? Em que momento você percebeu que ali seria uma nova era para a corretagem aqui em Alagoas, mas também pode ser uma abordagem a nível nacional? Boa noite, gente. O mercado imobiliário, a cada 10 anos, ele sofre normalmente uma mudança. Isso é um processo normal, até porque as pessoas que estavam fora de faixa começam a entrar numa faixa de novos consumidores. E com isso vem novos conceitos de moradia. Os apartamentos que antigamente 100, 120 metros eram pequenos, passaram a ser apartamentos grandes hoje. A gente hoje trabalha com apartamentos de 60 a 70 metros quadrados. Então essa mudança, ela acontece normalmente a cada 10, 12 anos. A valorização dos imóveis, às vezes, como aconteceu aqui em Alagoas, a gente teve aí essa questão dos bairros afetados pela mineração da Braskem, então às vezes um lugar que era super valorizado em relação ao metro quadrado passa a não ser tanto assim. Aqui a gente teve também essas nuances e vocês tiveram que se adaptar, né? Claro, é normal. Quando acontece uma situação dessa no mercado, aumenta uma demanda em bairros adjacentes ou bairros diferentes. Claro que quando acontece isso, é natural, como o imóvel é uma mercadoria como outra qualquer, aumenta a demanda, aumenta o valor do preço. Verdade. E hoje, qual é o ponto crucial que, na sua opinião, ainda a gente precisa evoluir dentro do mercado imobiliário também e que envolve também os profissionais na área de corretagem? Olha, a evolução ela tem que ser constante para todos os profissionais liberais. No nosso caso, o Conselho ele tem uma penetração muito forte, ele tem uma força muito grande em termos de qualificação, em termos de responsabilidade em qualificar o corretor no intuito de proteger a sociedade dos mal profissionais. Vou falar agora com o Irã Malta, ele que é conselheiro do Cresce Alagoas, não é isso? E hoje a gente está comemorando, celebrando 45 anos de dedicação, de alguns desafios ao longo desses anos. E lógico, para vocês estarem hoje, eu já ouvi muito essa expressão, né? Com a estrada asfaltada, muita coisa precisou ser reorganizada em prol dessa conquista, né? Você participou ativamente dessa evolução ao longo dos anos? Olá, Gabriela, tudo bem? Gabriela, você tem razão quando todos dizem que asfaltaram a estrada. E para asfaltar uma estrada tem que ter muito suor, muita garra, muita luta, né? Muito trabalho. E essa estrada é uma estrada que não tem fim.
É uma estrada que continua a ser construída. É uma estrada que vai levar, que leva e levará cada vez mais o corretor de imóveis a um patamar cada vez mais alto e o patamar que ele merece. O corretor de imóveis ele está diretamente relacionado com uma das maiores indústrias do país, que é a indústria da construção civil. Sem o corretor de imóveis, essa indústria ela fica capenga, né? Então nós contribuímos bastante para a riqueza do país, para o emprego e para realizar o sonho dos nossos clientes. Perfeitamente. Hoje a gente sabe que para ser corretor existe uma capacitação, existe uma regulamentação que há 62 anos, né, não existia, era muito bagunçado. E essa capacitação ela envolve tantas vertentes, né, desde como você deve falar, se portar, conquistar o cliente a partir da sua persuasão e ter uma visão de negociação. Qual que é o pulo do gato, na sua opinião, para um corretor conseguir aquela venda, conseguir realizar o sonho para aquela pessoa? Gabriela, o pulo do gato, em qualquer profissão que você siga, é o autoconhecimento. Não adianta você fazer jornalismo, eu não vou fazer jornalismo porque a Gabriela é uma excelente jornalista. Ela pode até me inspirar, mas se eu não me conhecer, se eu não conhecer qual é o meu potencial, eu sempre vou estar aquém daquilo que eu posso produzir. Então eu sempre costumo falar para os colegas, olha, conversa um pouco consigo mesmo, busca saber como você vai atuar. Não tem segredo, certo? Se é você que vai levar o produto, é com você primeiro que você tem que conversar. É um pouco filosófico, mas é algo que resolve e é algo que coloca você no caminho e na direção correta. Manuel Pacheco, ele que é conselheiro e da parte de Direito Imobiliário, Comissão de Direito Imobiliário do Cresce. Muito bem. Hoje a gente está aqui, vamos dizer assim, em uma data comemorativa, mas claro, a gente não poderia deixar de relembrar todos os desafios que trouxeram vocês até aqui, né? Porque eu digo, a estrada nem sempre é feita de asfalto, ela tem algumas pedras e essas pedras a gente tem que chutar pro lado para continuar andando, né? Usá-las, a gente vai juntando nas beiradas da pista. Agora me fala uma coisa, né? Você que também entende dessa parte de direito, a gente vê uma série de burocracias, claro, envolvendo as negociações, né? Bem como a parte do corretor profissional que fez o curso, que eu conversei com o presidente do Cresce e ele me falava da dificuldade de ter fiscalização efetiva para com as pessoas que fazem o exercício ilegal da profissão. Na sua concepção, esse é um trabalho que ele está sendo mais bem visto agora do que em outros anos. Era muito fácil você pegar uma pessoa praticando golpes. Existem algumas maneiras de a gente conseguir driblar isso, do consumidor identificar que é um golpe, porque hoje tudo é tão bem feito, né? Até no WhatsApp a gente consegue ver aquela fotozinha e tal, a pessoa acredita. Na verdade, a fiscalização é a função principal dos Cresces no Brasil, né? O Cresce de Alagoas tem desenvolvido uma fiscalização, uma atuação muito intensa, né? E com isso tornou mais visível à sociedade os casos apresentados, colocados na mídia, mas é uma luta constante, é uma luta que vem de muitos anos. Ainda consegue ter isso atualmente, então? Atualmente sim, a fiscalização está muito intensa, está muito atuante, justamente para coibir esses falsos corretores. Porque a gente sempre fala para a sociedade, para o cliente, que exija a carteira do Cresce, do profissional que está o atendendo, né? Então é primordial essa apresentação da identificação da carteirinha do Cresce, para mostrar que ele é um corretor que está cadastrado no conselho e exerce a profissão autorizado, né? Lógico, o Cresce também não se apega somente à fiscalização, tá? O Cresce vem investindo bastante em conhecimento, em qualificação do corretor, tá? A nossa Comissão de Direito Imobiliário, dentro das outras comissões e do próprio Cresce, vem fomentando
esse conhecimento, essa qualificação aos corretores, porque um corretor bem qualificado, um profissional completo, vai dar um atendimento melhor e só a sociedade ganha com isso. Agora, eu tenho uma dúvida, porque é uma coisa que já aconteceu com alguns amigos meus. É o seguinte, tá lá, o corretor mostrou o apartamento da pessoa que estava, né, oferecendo. O cliente foi lá, gostou, mas durante um mês depois, aquele corretor ficou sabendo que aquele dono do imóvel vendeu diretamente para o cliente. E o corretor ficou sem a parte dele, ele que teve todo o trabalho de captação, que foi lá, mostrou, fez um estudo de mercado. E aí, como é que fica essa situação? Aí é onde nós orientamos ao corretor a sempre ter um termo de intermediação, formalizar essa contratação do serviço do corretor. Antes mesmo de fechar o negócio. No atendimento que ele vai fazer ao cliente vendedor, ele já vai ter o primeiro contato, vai ficar a par da situação da negociação e aí nesse momento ele já faz um termo junto ao vendedor, ao proprietário do imóvel, que aí vai garantir a ele os direitos. Caso não haja o pagamento, ele pode entrar com ação reivindicando esse comissionamento. E o Cresce apoia também essas... Inclusive nós temos o sistema SGR, tá? Que o Cresce Cresce, é um sistema inovador, onde o corretor já deixa lá, existe uma base de dados onde aquele contrato vai ficar resguardado, salvaguardado e ele vai poder utilizar aquilo de uma forma mais otimizada em caso de não recebimento da comissão. Então existe já um contrato pronto, ele acessa o sistema SGR, faz o cadastro do cliente, pode os dados e já tem o contrato também disponível para ele não vai precisar criar um contrato. No nosso site do Cresce também existem modelos de contratos. Já pré-prontos. Isso, pré-pronto, que os corretores para locação, para administração de imóveis, para contrato de compra e venda, também para esse contrato de intermediação. Então assim, o Cresce fornece as ferramentas, né, para esse corretor que não tem essa base jurídica ou não foi atrás, mas o Cresce fornece. No site do Cresce nós temos disponíveis esses contratos. Então assim, tem que partir primeiro do corretor como profissional, garantir que a comissão, comissionamentos, honorários dele sejam pagos pelo serviço efetuado. São situações extremamente tristes, porque traz o desprivilégio, né, ao profissional. E eu realmente, isso já aconteceu na prática com algumas pessoas que eu conheço. De fato, eu me lembro de um amigo, meu corretor, que ele levou esse contrato e a pessoa se recusou a assinar. Ou seja, você já sabe que aquela pessoa está mal intencionada, não é? Já está mal intencionada. Então, se o contratante não quer assinar um termo onde ele firma um compromisso, que para ele também é bom, porque caso esse corretor exerça de forma errada a sua atuação, ele tem um contrato em mãos onde ele pode oferecer também a denúncia e ser ressarcido por qualquer problema que o corretor venha trazer para ele no tratamento da negociação. Tá? Existem fatores também que a gente vem, tudo é conhecimento, é como o Sérgio fala, como a gente sempre fala, conhecimento é poder. Existe uma particularidade que o corretor fez se ele intermediou a negociação, mesmo que a negociação seja daqui a 6 meses, 7 meses, 8 meses, ele tem direito. Se ele intermediou, se ele fez a ponte entre as duas partes, se ele fez toda aquela base de conhecimento para ambas as partes e deu todo o seu serviço, ele tem direito, independente do prazo em que foi fechado o negócio. Se foi com a pessoa que ele trouxe, ele tem direito. E como é que ele garante isso? Justamente com esse contrato de intermediação, com a lista que ele vai passar para o proprietário dos visitantes, onde ele vai pegar os dados desse visitante. Então, posteriormente, se foi vendido a B ou C, ele vai saber e mediante esse termozinho e esse documento, ele pode comprovar. Não tem que ter só um poder de persuasão, precisa também se resguardar com todas as documentações que eles também disponibilizam. Eu te peguei no dia comemorativo, mas vamos colher informações aqui, é muito importante. A gente teve uma turma que se formou aí ainda essa semana, né, novos corretores, e eu acho que é muito importante a gente utilizar também esses momentos, né, que chamam bastante atenção para essas informações importantes. Então, desejo... O que eu sempre digo é, corretor antigo, novo, com alguns anos ou alguns meses, conhecimento, buscar conhecimento. Estudar sempre. O Cresce oferece cursos gratuitos de documentação, de fotografia, HP12C,
documentação cartorária. Então existem cursos gratuitos online EAD que o Cresce oferece, o Sistema Confesse Cresce oferece, para o corretor se qualificar e, mediante ele se resguardar, oferecer um bom serviço ao seu cliente e, por consequência, a sociedade ganha de uma forma geral. De um modo geral, a sociedade é que ganha. Então, assim, conhecimento. Conhecimento é tudo. Palavra do dia hoje, então. Muito obrigada, Manuel, pelas suas informações. Então fica aí as dicas para quem está começando e também para quem já tem anos de carreira, né? Lembrar que a gente não é o sabichão, tem que continuar estudando para continuar firme aí na profissão. Fabiano Holanda, corretor de imóveis, a gente estava conversando, né, Fabiano, sobre os desafios em geral, né, da tua experiência na área, o que você percebe no dia a dia que a gente tem que pensar 1, 2, 3 vezes ali para fazer, às vezes empaca a negociação ali, como que é esse dia a dia do profissional corretor? Realmente a gente encontrar e descobrir a real necessidade do cliente é mais complicado, mas a gente, como tem capacidade, já tem um tempo, né, que a gente vai se profissionalizando, vai se capacitando cada dia mais, então a gente começa a entender melhor o nosso cliente, que isso é o principal objetivo, e conquistar a confiança dele, que para mim é primordial. E me diz uma coisa, tem que entender um pouquinho da mente humana, né? Porque assim, às vezes, aí ele vai lá e diz assim, mas eu não quero esse, que esse aqui tem um banheiro pequeno. Mas o quarto é grande, rapaz, fique com esse, né? Não, mas o banheiro é pequeno. Então, assim, às vezes o trauma da pessoa é o banheiro, porque é pequeno, né? Às vezes não é o banheiro, é a área como é que se diz? Não tem janela na área de serviço, não tem varanda, né? Às vezes a gente tem que captar essa dor do cliente, nem sempre a gente consegue de primeira, né? Não, realmente. Cada cliente tem suas acepções, né? Uma hora, é como você mesmo falou, uma hora quer um banheiro maior, o outro quer ter varanda, e a gente tem que entender também a necessidade de cada um para que a gente possa oferecer. Se ele tem essa necessidade, a gente tem que estar capacitado para oferecer um produto específico que atenda essas necessidades dele. Aí vai também o de encontro. Às vezes ele tem tudo isso, mas não tem o poder aquisitivo de atingir aquele objetivo. Então a gente para fazer a cabeça dele, para ele entender que com aquele dinheiro ele não vai conseguir aquilo, é mais difícil, né? Porque tudo a gente mexe com sonho, né? É verdade. Mas quando você mostra um produto que, mesmo que você perca um pouco desse tal do banheiro, mas tem outras oportunidades que vai fazer com que ele realmente aceite aquela proposta, entendeu? Cabe o corretor saber direcionar. Exatamente. E vai caber dentro do bolso dele, né? Pois é, exatamente. Gente, é uma entrevista maravilhosa aqui, tá? Com ele. Muito obrigada, viu? Pela sua entrevista. Sucesso na sua profissão. Parabéns. Vou falar agora com o André Cardoso, ele que é presidente do Cresce de Sergipe. É claro que hoje é uma noite muito importante e eu gosto de abordar sempre os desafios que levam a gente a chegar em prol da evolução, em prol da assertividade. E hoje, claro, é um dia de celebrar aquilo que você acertou. A gente tem aí Sergipe, Alagoas, né, toda a parte do Nordeste, litoral, 1 metro quadrado muito bom para a área de corretagem, muito bom para negociações e que tem um alto valor no mercado. Como se comporta esse cenário também lá em Sergipe? O cenário do mercado imobiliário no Brasil, podemos dizer assim, ele está sempre em evolução. E o Nordeste tem essa particularidade no nosso litoral, um litoral que é um atrativo, que seja no Brasil como no exterior, as pessoas procuram também como uma segunda moradia. E viemos aqui no dia de hoje prestigiar o Cresce de Alagoas, o nosso co-irmão, trazendo esse abraço dos corretores de imóveis de Sergipe e toda a nossa diretoria lá. Afinal de contas, é um momento ímpar, que estamos comemorando 62 anos da profissão regulamentada de corretor de imóveis e hoje é o dia justamente de celebrar a nossa profissão, as vitórias que nós já alcançamos e lutarmos para que venhamos alcançar mais vitórias ainda. Antes dessa regulamentação lá atrás, né, são 62 anos, você mencionou,
o que se encontrava assim de irregularidades? A gente já sabe que existem pessoas que se passam pelo profissional corretor, mas muito antes disso já existiam outras coisas. Você poderia fazer um balanço dessa evolução? A profissão de corretor de imóveis ela já existe no Brasil desde a época da colonização. Existiam pessoas que faziam essas intermediações imobiliárias, mas não existia nenhum tipo de profissionalismo. Então, uma briga dos nossos antecessores, hoje estamos completando 62 anos de profissão, mas a gente tem que olhar também para o nosso passado, o nosso caminho, os nossos antecessores que trabalhavam de uma forma e conseguiram justamente regulamentar com muita luta perante o Congresso Nacional, a Presidência da República, para chegarmos hoje nesse ponto que estamos, que é um ponto de organização da nossa profissão. Boa noite, estamos aqui com o Jonathan Meira, ele que é corretor e também representante aqui da Remax Corais, está aqui com os sócios também. Estamos comemorando hoje 65 anos da profissão e os 45 anos do Cresce. Me fala como que vocês enxergaram essa evolução da profissão de vocês ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, tendo em vista os desafios que vocês também têm, que é não só fazer as negociações e conhecer a mente humana, né? Às vezes a gente está lá com um cliente, ele pede uma coisa, às vezes a dor dele é outra, a gente acaba entregando outra coisa, mas como um todo, né, também existem pessoas que se passam por corretores, isso eu ouvi muito aqui, e o Cresce durante os últimos anos, vamos dizer, asfaltou as estradas para que as coisas ficassem mais fáceis. Então, qual a visão de vocês, né, mediante esses últimos anos de evolução da profissão do corretor? Então, boa noite a todos, quero parabenizar todos os colegas da classe. A gente da Remax Corais tem uma satisfação muito grande em estar presente num evento tão grandioso como esse. Aqui nós temos no grupo nosso toda a diretoria da Remax Corais, onde a gente é especialista na região de praia, na região mais bela do Brasil, uma das mais belas do mundo. A gente está instalado em São Miguel dos Milagres, que é uma referência nacional e mundial, num paraíso exuberante que a gente tem hoje. Está trazendo grandes empresas em negociações bilionárias para a região e tem uma satisfação em estar aqui somando, multiplicando com a vida de cada pessoa, que para nós o corretor nada mais é do que uma pessoa essencial na sociedade brasileira e mundial também. Perfeitamente. A gente sabe que quanto mais próximos estamos da praia, desses paraísos, eu conheço várias pessoas que vieram morar aqui e, obviamente, elas querem morar próximo à praia, né? A gente vê uma expansão aí para o litoral norte contínua, mas as pessoas ainda gostam muito ali da parte mais central de praias, que eu falo, Ponta Verde, Pajuçara, Jatiuca ali, né? Como direcionar esse comprador para uma área em expansão? Na verdade, o litoral norte, Milagres e toda a região ali da Rota de Milagres, né, que faz parte bem desse litoral norte, tem como um público mais atraído por ele o público da região centro-oeste, sudeste. Então, essas pessoas ali já vêm apaixonados por esse ambiente paradisíaco, né? E aqui passar férias, aí de repente brota a ideia de ficar. Exatamente, mais de 90% de tudo que é vendido nessas regiões não são necessariamente de alagoanos, né? Os alagoanos realmente conhecem bastante o litoral sul, conhecem bastante a cidade, mas esse litoral norte, Milagres principalmente, que é um paraíso perdido, a região centro-oeste da cidade, do país, né? É quem mais utiliza, mais vem em busca disso, né? Ainda existem muitos terrenos ali naquela região para quem quer investir, no caso, quero fazer uma pousada, quero construir alguma coisa por ali. Ainda tem essa possibilidade, porque hoje a procura é muito grande, né? Visando esse investimento. Sim, sim. O nosso município lá de Milagres, ele é muito rico em belezas naturais e o pessoal, o investidor em si, procura muito a Remax para fazer a incorporação, fazer o investimento e trazer o público do centro-oeste, do norte, que não tem praia, para desfrutar das nossas belezas, não é isso? E a gente tem um vasto litoral no nosso estado que permite isso, tanto o norte como o sul,
ele é rico em praias muito belas, e o pessoal que tem um poder aquisitivo bom, ele está trazendo muito recurso, muito investimento para o nosso estado, que o turismo é a coisa mais praticada no nosso estado hoje. Hoje o turismo alavanca muito emprego, muito recurso, muito investimento de alto padrão, e principalmente no litoral norte, as pousadas de charme, ela é muito destacada lá. A pousada Raia, a pousada Marré, que foi agora a quinta melhor pousada no ranking do Brasil. Então os investimentos são altos lá, e todos os alagoanos, todos do Brasil e do exterior, eles estão nos visitando e trazendo a cultura deles e levando a nossa riqueza, as nossas belezas, e querendo um pedaço da nossa riqueza, que é nossas praias, para lá. Então eles começam a vender nosso produto lá, e o corretor é essencial nessa hora. Então eu queria parabenizar o Cresce pelos 45 anos que nós fazemos parte, e dizer que estamos à disposição de qualquer pessoa lá. Estamos com plantão 24 horas, estamos com a estrutura tanto na beira-mar como no centro da cidade, no alto da vista, que a vista é bela. Tem muito investimento também na parte alta, não só na beira-mar. E Porto, né? Ali também está saindo. O aeroporto, a duplicação, o governo está muito empenhado nisso, porque ele vê com bons olhos a nossa região. O litoral sul, ele largou na frente, mas a gente tem uma coisa que o pessoal atrai muito, que é ainda aquela natureza bucólica, né? Sim, claro, é a mistura das duas coisas a gente tem ali. Agora, que artifício, qual aspecto, né, ali de bombardeio numa negociação a gente utiliza para a gente conseguir persuadir aquele cliente que se apaixonou por Maceió a fazer um investimento ali para a região do litoral norte? É muito difícil de conseguir persuadir essas pessoas. Não assim, né, gente? Não estou duvidando do grau de persuasão deles. A gente sabe que é muito importante, a gente tem as redes sociais hoje, né? Para além da nossa voz, né? As imagens ali que valem muito mais que palavras. Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes o turista ele chega em Maceió, né? E aí aos poucos ele vai conhecendo os outros municípios. De que maneira a gente consegue trazer esse comprador para aquela parte? Na verdade, nós pesquisamos o que o investidor, o que o cliente, ele busca. Então, a gente procura realizar sonhos, buscando de uma melhor forma atender esse cliente. E não só na venda, a gente tem que ter o pós-venda, a gente tem que acompanhar, tem que dar um feedback e atender às necessidades desse cliente. Então, hoje, Milagres, a região norte e Alagoas, ela não tem só as belezas naturais. Ela tem a receptividade, o alagoano ele é muito receptivo, ele recebe com muito carinho e amor todo o turismo, todo aquele que quer vir aqui realizar os seus sonhos. Então a gente vai naquilo que a gente tem de melhor, que é valorização humana, que é o aconchego que nós temos. Perfeitamente. Tá aí então, gente, a equipe da Remax Corais, com todos os seus representantes aqui, presentes nesse dia muito especial, não é? Aposto que tem muitos anos que vocês estão nessa jornada. Desejo meus parabéns a todos vocês. E a gente vai continuar festejando essa noite linda aqui com todos os corretores do estado de Alagoas.
Gente, Beth Ribeiro, corretora de imóveis, está hoje comemorando aí, junto com os outros corretores, o Dia do Corretor, uma festa linda, incrível. Mas a gente vai dar uma pausa nessas comemorações para a gente falar sobre economia. Para fazer o investimento, você tem que entender de muita coisa. Não é só olhar um imóvel, achar bonitinho e dizer, não, vou jogar meu dinheiro ali. A gente tem que pensar a longo prazo, né? E como que essa conta vai fechar. Não é? A Beth explica mais pra gente como você deve escolher um imóvel de forma inteligente. Fala lá, Beth. Então, boa noite. Hoje, com essa demanda grande, né, com a expansão urbana aqui em Marcel, então a gente tem que ter um olhar mais para o futuro do cliente, o que é que ele deseja. Se ele tem um investimento, se ele quer um investimento mais firme, um investimento que não venha ter oscilações e deságio no seu retorno. Então, o imóvel hoje é um investimento sólido que sempre você tem a ganhar. Você não perde. Quando você recebe o imóvel que é na planta, você já tem essa valorização. E quando você vai levar para o aluguel, você tem esse retorno financeiro. Então, é um investimento sólido. E assim, nós corretores, né, estamos preparados para justamente estar informando ao cliente esse processo, porque às vezes o cliente não sabe. Então a gente mostra com números, né, como ele pode estar tendo esse retorno financeiro. Agora eu vou perguntar agora como leiga, tá certo? Muita gente tem essa dúvida também, dúvida popular. É o seguinte, falam que investiu em aluguel é dinheiro perdido. Mito ou verdade? Então, eu vou dizer que é mito. Porque se você tem um imóvel que você comprou lá atrás, a depender do bairro, ele está em crescimento, ele está valorizando também, né? O seu recurso que está aplicado, quando você aplica, você tem um retorno financeiro no montante que você aplicou, ou Selic, ou taxa de juros, mas o imóvel não. Além do retorno financeiro que você tem com os aluguéis, ele não fica parado. Então, saber aplicar é também saber onde comprar o imóvel para te dar esse retorno. Mas como consumidora, agora você no outro lado, né? Vamos dizer assim, você ainda não tem aquele valor para você dar de entrada, não quero ficar presa a um investimento a longo prazo com um banco, né? Aquele que você faz o financiamento. Então, para essa pessoa pagar um aluguel, né? Você acredita que é um mau investimento? Ou você preferia assim, juntar esse valor, caso possa, para você investir num imóvel e depois comprar mesmo? Então, aí tem duas vertentes aí. O imóvel na planta ou o imóvel pronto, que você sai do aluguel. Em vez de pagar o aluguel, você está pagando uma parcela. Então, você está pagando uma parcela do seu imóvel. Seria melhor. Seria a melhor forma, exatamente. Então, tem várias construtoras, tem vários imóveis que você pode estar com parceria com o banco, tá? Que você dá uma entrada e financia, depender da idade e da sua renda para 30, 40 anos, depender da idade. E aí você está pagando o seu imóvel. Então, o dinheiro que você está trazendo para você não está tendo perda. Exatamente, tá aí, dúvida sanada, agradeço muito, dúvidas populares, viu? Então, ó, quem tiver dúvidas ainda pode falar com ela. Qual que é seu Instagram? É @BethAPRibeiro. Muito bem. E tá aí, gente, comemorando o Dia do Corretor com muita informação, com muito conhecimento, porque informação e conhecimento vale ouro, viu? Então, vamos aproveitar a festa, parabéns pelo seu dia e muito sucesso, que é o que a gente quer.